Olá, meu nome é Lucas França e agora eu vou fazer a apresentação do editorial Are Healthcare Policies for COVID-19 Evidence-Based? Então ele traz esse questionamento acerca da evidência científica nas políticas públicas, né, nas políticas de saúde adotadas para a COVID. Bom, um dos primeiros questionamentos trazidos pelo editorial é por que as questões e desafios comuns gerados pela COVID resultam em diferentes medidas de cuidado entre esses países? Então, a gente vê logo nessa tabela 1 ao nosso lado, algumas questões comuns entre os países que geraram também políticas diferentes. Então, as vacinas do Covid devem ser obrigatórias? Que tipo de medidas não farmacológicas preventivas devem ser adotadas? As escolas devem se manter fechadas durante a pandemia? Então, diversos outros questionamentos também surgem durante a pandemia e a gente vê essa discrepância entre as medidas. Nesse período de pandemia, o artigo também relata uma grande problemática, que é essa divergência e também as mudanças dos protocolos. Por quê? Porque o público-alvo principal, a sociedade está acostumada com uma ciência que é imutável. Então, de repente, você ver especialistas e também protocolos mudando tão rapidamente é assustador e torna a ciência cada vez mais descrente, porque é algo que as pessoas não estão acostumadas. E também nos traz um outro questionamento. O que das políticas adotadas durante o Covid é evidência e o que é apenas argumento de autoridade, ou seja, o que é apenas opinião de algum especialista? Bom, uma das formas de haver confiança numa informação científica é através da transparência do caráter multidisciplinar da informação e também da falta de viés de interesse. Então, é importante eliminar esse viés de interesse e também transparecer de que forma aquela medida foi adotada, né? Então, por quais profissionais e por quais interesses passou aquela informação antes dela ser adotada como medida. A avaliação da qualidade das informações é essencial para a elaboração de políticas e estratégias de cuidado. Bom, o artigo apresenta a classificação de Shekel como ferramenta acessível e rápida para entender a qualidade de informação, que é exatamente essa tabela que a gente vê ao lado. Ela separa em 4 categorias: evidência A, B, C e D. A evidência A, todas essas categorias vão sendo separadas, então, na, numa confiabilidade da informação e uma confiabilidade dos estudos. Como evidência A, a gente vê estudos de meta-análise, de estudos de caso-controle de alta qualidade. Na evidência B, a gente vê pelo menos um estudo de caso-controle grande, para que a gente tenha resultados expressivos e não tenha viés de um grupo controle e também uma amostra pequena, né? C, são estudos observacionais e relatos de casos. E D, opinião de especialistas. E como é que a gente faz uso, né, dessa tabela? A tabela, o uso da tabela vai seguir o nível de evidência. Então, as questões A e B, que seriam de maior evidência, estão relacionadas à prevenção e intervenção terapêutica, que é principalmente com o público-alvo dos profissionais da saúde. A classificação C e D são apenas sugestões que esperam por mais evidências. Esse tipo de informação pode ser usado também para a geração de algumas políticas, principalmente quando a gente leva em consideração de que essas informações com menos evidência também são informações mais relacionadas com casos novos e com casos relacionados ao território, né? Então, e o artigo volta para dizer, né, a opinião de especialista sem embasamento em meta-análise e estudo de caso-controle de qualidade não carrega evidência científica. Não passam, né, de comentários pessoais carregados de viés. O artigo, inclusive, faz uma analogia com uma conversa, essa conversa de especialistas, essa opinião de especialistas, pode ser relacionada com uma conversa de amigos em volta de uma mesa redonda. Então, todos eles têm muitas opiniões, mas não necessariamente elas estão relacionadas com uma evidência científica concreta, né? O artigo também fala sobre o método GRADE. O estudo, a partir do momento que a gente consegue observar essa tabela, a gente vê que o método GRADE ele separa em 4 categorias também, todas elas também relacionadas à confiabilidade da informação
E uma das principais formas de você observar essa confiabilidade é pensar se próximos estudos e se próximas publicações vão ter um efeito de modificar a informação, ou modificar a confiança nessa informação que está sendo apresentada. E a partir, para conseguir chegar nesse objetivo, a gente procura algumas coisas. Os fatores confundidores, né? Viés de publicação do estudo, inconsistência de resultado, evidência não direta e imprecisões, e também alguns fatores que vão impulsionar a evidência dos estudos, como a magnitude do efeito, a expressividade da resposta entre o desfecho e a intervenção, e a ausência de fatores confundidores sobre o efeito da conclusão. Um artigo engraçado, uma situação engraçada e também um artigo que foi apresentado nesse editorial era esse estudo aqui abaixo, que fala sobre o uso de paraquedas para prevenir traumas maiores numa queda livre. Então, a gente lê esse estudo para saber exatamente se é recomendado, se isso deve ser algo mandatório, se deve ser algo obrigatório ou não. Bom, se a gente fosse seguir Shekeli, a gente vê que não vai ter estudo de caso controle, principalmente porque não tem um voluntário para cair de queda livre sem paraquedas, né? E a gente só teria relatos de caso. E dessa forma, a única recomendação que a gente teria seria de que a pessoa em si, quando cair de paraquedas, quando cair em queda livre, que caia de paraquedas, mas não basta de uma recomendação. E que é exatamente uma falha no Shekeli, porque a gente vê que fere um dos argumentos que impulsionam a evidência aqui no método Grade, né? Então a gente vê que a expressividade entre o desfecho e a intervenção é enorme, é entre uma pessoa morrer ou não. Então, portanto, a pessoa deve usar, independente de ser só vários relatos de caso e não ter um estudo de caso controle. Bom, concluindo, essas são as Go Home Messages, né? O que a gente pode tirar desse editorial é que as recomendações variam de acordo com o público-alvo e a epidemiologia. Então, as variações do vírus, né? E também quem vai receber essa informação. Os cientistas devem focar numa avaliação objetiva nas evidências científicas para elaborar as medidas preventivas e intervenções terapêuticas. Por último, a elaboração de políticas por sugestões é mais variável, por conta de fatores socioambientais. Portanto, a comunicação transparente é a chave para a confiança nos protocolos, uma vez que eles são mais subjetivos. Bom, agora segue com a bibliografia que eu usei. Essa tabela aqui foi tirada do Ministério da Saúde. Também uma recomendação sobre o uso do GRADE. E é isso. Muito obrigado.